Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Ano passado não vi, mas esse ano eu vou. Minha gente, eu tô falando dessa turnê especialíssima, Amar e Mudar as Coisas, que faz uma necessária e justa homenagem a esse grande poeta intergeracional que foi Belchior, que olha só, completaria 80 anos agora em 2026. Em outubro, tá chegando, mas já é momento de aquecer os tambores e fazer as justas homenagens. E olha só que convite maravilhoso para todo mundo adentrar na poesia de Belchior. Começa agora, justamente nessa terça-feira, uma sequência de shows na Caixa Cultural em Brasília, dessa turnê Amar e Mudar as Coisas, protagonizada por elas, por esse trio maravilhoso que conversa bem ver hoje, Tassiana Barros, Bur e Marisa Hort. Meninas, vou cumprimentar vocês individualmente. Primeiro, Marisa, um prazer imenso falar contigo. Obrigado pela Oi, disponibilidade. imagina, obrigada, Lucas. Bur, obrigado também. Valeu. E Tassiana? Olá, obrigada pelo espaço. Meninas, quero Hum. ouvir vocês de como que começou essa brincadeira. Vocês já estão há 10 anos na estrada, enfim, renovando turnê após turnê. Eu tenho certeza que ainda vão rodar muito o Brasil. Brasília vai sentir apenas um gostinho. Eu quero saber qual das três que cutucou a outra e disse, amiga, não podemos ficar parada, temos que fazer uma homenagem ao Belchior, ele merece, vamos, bora dali, cada um junto o que tem. Como que começou toda essa história? Tassi, É, eu vou contar. Em 2017, que é o ano da morte do Belchior, foi lançada uma biografia, o J.B. Medeiros escreveu uma biografia muito bacana, né? Apenas um rapaz latino-americano que conta a história dele. E para lançar o livro, o pessoal da editora me convidou para montar uma apresentação, assim, para um evento específico. Só que aí, quando eu soube que era Belchior, né? E Belchior é um artista absoluto, enorme, gigante brasileiro, um compositor, né? Ele sim é camisa 10 da nossa seleção. E assim, aí eu quis fazer uma coisa mais profunda, sabe? Não, assim, legal o lançamento do livro, mas já que é para mergulhar, vamos mergulhar de cabeça. Aí chamei a Bur, aí a gente começou, no começo era a Ana Canhas, e depois, logo um ano, assim, ou dois depois, entrou a gloriosa Marisa Hort. E aí o negócio ficou muito gostoso e a gente foi, não quis parar mais. A verdade é que o projeto foi levando a gente, sabe? Ei, Marisa, conta um pouquinho da tua relação com o Belchior. Por que que tu resolveu entrar no projeto? graças a Deus. Eu sou amiga da Tassi, nossas famílias são amigas há muito tempo. Eu tive banda, fui dirigida pela irmã dela, Natália Barros, sempre fui fã da Tassi, já vi ela em outros trabalhos de outras bandas, e vi que elas estavam fazendo o Belchior. Aí pensei, né? Falei, puxa vida, podia estar, né? Dei aquela desejada. Já estava o elenco fechado e tudo. E correu. Sempre gostei muito de Belchior. Como ouvinte mesmo. Fez parte da minha primeira adolescência. Eu amava. Comprei disco dele. Eu ouvia na rádio. Conheço grande parte da obra do Belchior, eu já conhecia. Fez parte da minha vida. Aí, com a saída da outra cantora, aí elas me chamaram e eu, pá, topei na hora. Tava podendo, tava querendo. Era um desejo que eu já tinha antes. E foi até engraçado que eu cheguei, eu achei que eu ainda ia ter chance de escolher as músicas. Eu cheguei lá, já estavam escolhidas, eu peguei umas bem difíceis, que é Ela topou antes de saber a de encrenca. saber, achei que a. E boa, assim. E eu acho que a Tassi teve uma grandeza muito grande de fazer esse show, porque assim, a Tassi fez a curadoria, claro que com preferências, a Bur estava dentro do início, por favor, Bur, me corrija se eu estiver errado, mas é muito bem escolhido que tipo de música vai para cada intérprete. Somos três intérpretes totalmente diferentes uma da outra. A ideia é que posso já ir me avançando, explicando um Por pouco do favor, show, por favor. não tendo bateria, não tendo teclado, que são instrumentos que são volumosos em termos de som, inclusive, né? E a gente com uma roupa mais ou menos neutra, e ter essa divisão entre três intérpretes, não fica show de ninguém, fica show do Belchior, da obra dele. Era uma coisa. Então, essa ideia original que a Tassi foi chamada para ilustrar, digamos, a biografia dele, se manteve. Então, é muito bacana que muita gente que até conhecia o Belchior fala: Nossa, eu nunca tinha percebido esse pedaço da poesia, nunca tinha reparado aquele momento. Então, cumpre muito essa função de trazer o poeta Belchior, assim. E todo mundo adora. Isso é verdade. É muitos anos na estrada para ficar de falsa modéstia aqui. O povo pira.
A gente pira também no show. A gente pira pra caramba. Quem já teve a oportunidade, com certeza já percebeu que realmente é uma ocasião. O Belchior é convocado, é o quarto elemento ali que aparece entre vocês três. Por 10 anos tocando Belchior não cansa, né? O tipo de artista que dá para passar 80 anos cantando que realmente sempre vai se redescobrir. É muito massa isso. Várias coisas que eu poderia falar. A Marisa falou, assim, concordo com tudo que ela falou sobre Tássia, assim, né, a direção que ela deu, né, pro show, e o show foi mudando também, sabe, vai mudando, a cada vez que a gente faz tem uma coisa, é um trecho diferente da biografia que a gente lê, uma coisa que lia começa a cantar, uma coisa que cantava pode passar a ser falada, de repente, porque a gente também, né, fala trechos da biografia, e as músicas sempre se ressignificam, né? As letras dele, a gente vai, nesse tempo, nesses 10 anos, mudou tudo, né? E aí a música vai se moldando, assim, de acordo com o que está rolando. Isso a gente sente muito a cada vez que faz, e o público também, né? A reação do público também, tem os momentos de risada, de cumplicidade, assim, tem os momentos de tristeza também, né? Eu lembro, no pós-pandemia, a gente cantando tinha uma coisa, assim, parecia que ele tinha feito tal música para aquele momento. Aí agora não, é eleição, parece que foi agora que ele fez a mesma música lá. É. Isso é bem massa. E Belchior, para além de toda a musicalidade, é impressionante como ele dialoga por meio da poesia com, enfim, a contemporaneidade, não só do tempo dele, mas com o tempo atual. Eu fico pensando em toda a trajetória de Belchior. Se ele tivesse aqui entre a gente, ele seria dessas pessoas que não teria o WhatsApp, né? Que ele estaria fora das redes sociais, que ele estaria dando o jeito dele de se comunicar, né? Ele estaria fazendo alguma música, né? Já pensou ele? Oi, gente! Oi, gente, queria chamar vocês para o show Oi, sexta-feira. Ô, aqui é o gente, aqui é Belchior. Eu queria Belchior. dizer que amanhã eu vou estar lá no show. Não, eu acho que ele sempre se manifestou muito nas entrevistas, tudo, ele sempre foi muito situado, assim. É muito interessante como ele é politizado, como ele é humanista e culto. E essas pessoas que têm essa cultura, ou como um Renato Russo, ou como um Bob Dylan, são modernos eternos, né? Que são aqueles. Sempre vai estar valendo o que ele está falando. Então, seja E lá o que ele estiver. tradicionais eternos, né, também. Gente que Os estuda muito. clássicos, É. clássicos eternos. E ele, eu acho que ele já, assim, ele é um pouco visionário. E tem uma loucura na letra dele que as pessoas choram ouvindo alguns trechos e cada uma chora uma ferida diferente, sabe? Ele consegue falar com feridas diferentes, dores diferentes, interpretações diferentes da letra. Então é quase que uma psicanálise. Cada um entende de um jeito, conta de um jeito e bate forte. Esse que é o mistério do Belchior, né? Como bate forte para cada um individualmente. E ele hoje em dia tá do mesmo jeito. Não tem como, né? O que eu acho legal, Lucas, é que ele traz uma coisa de um homem muito bom da gente sempre se lembrar. Isso é uma ideia minha, tá? Num compacto, não sei, nunca conversei com isso com a Tassi, com a Boro, que é um homem hétero, a priori, pelo menos a biografia dele confirma isso, mas um cara sensível, um cara forte, um guerreiro, inconformado, lutando, mas o tempo inteiro diz do medo dele, fala do medo dele, fala da sensibilidade dele, fala das fobias dele, fala da vontade de amar, fala do medo de decepcionar. É tão bacana isso, tão moderno, né? É. Que inferno, que saco, que o homem não consegue chegar nesse ponto, assim. É muito interessante, que foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão, sabe? Bobeiras, assim, que hoje em dia ninguém fala. Ele utiliza das palavras dele para expressar realmente coisas que hoje parece que, enfim, realmente a gente, no meio das redes sociais, é obrigado a transparecer uma certa normalidade ali, uma certa pose que as músicas dele nos provocam justamente a tirar de toda essa velha roupa, né? Como ele propriamente diz. É um pouco de uma Insensibilidade, é. É um pouco de uma provocação e isso é muito impressionante, né? Como que um artista consegue para que uma música que foi composta há 30, 40 anos siga cada vez mais atual? É um pouco do poder da poesia mesmo, que faz com que, acho que são duas coisas, o poder da poesia e ao mesmo tempo mostrar que apesar da gente estar no meio de uma revolução tecnológica que muda completamente o nosso jeito de comunicar, os problemas seguem os mesmos, né? A gente segue sendo destruído pelo assolamento do capital, do tempo. Então, realmente, revisitar Belchior mostra como a gente ainda precisa dialogar com os velhos problemas que os nossos pais também dialogavam, como a canção dele falava também, né? É isso aí. Sim.
E ele diz, uma hora a gente cita um trecho que ele menciona, que ele fala que prefere cuidar, acha mais importante cuidar da felicidade das pessoas que do produto interno bruto. Coisas que são tão óbvias, mas que vamos parar para pensar. Ela é super reflexiva, faz refletir, né? Aí as A gente coisas de fala mais que amor. amor, tem que. E Fala. as feridas de amor também, né? Meu Deus, sabe? Aí um analista amigo meu disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Puta merda, essa hora não chora, né? A gente fez o dia antes do Dia dos Namorados, né? Eu ainda falei no show, gente, agora, né, tem umas músicas aqui que vamos aproveitar tudo pra chorar mesmo. Quem tá com namorado, quem tá sem, quem tá com livramento, quem. Oh, meu É aquele Deus. famoso caso, Belchior poderia ter dito eu te amo, mas ele foi lá e escreveu toda É, essa forma de expressar que, enfim, vem de dentro. E, gente, e da onde, enfim, o Belchior é cheio de frases de efeito forte que falam muito de tudo. Eu comecei a entrevista com essa brincadeira, né, do ano passado eu não morri, esse ano eu morro, mas vocês acabaram escolhendo outra frase, né, amar e mudar as coisas. Como que foi essa decisão? Da onde que veio o espírito de escolher esse verso para simbolizar a turnê? Ah, pensa que a gente estava em 2017, né? O golpe tinha acabado de rolar, assim, sabe? E aquela coisa do ódio, o discurso do ódio virando, né? Com a extrema direita no mundo inteiro tomando, querendo asa de novo, assim, mas, né? Não sei se foi também a internet que ressuscitou mais fácil. E aí, assim, só o amor constrói mesmo, né? É isso, assim. Então, a Marisa ainda gosta de falar uma coisa, né? Amar e mudar as coisas, né? Primeiro amar, para depois mudar, sabe? E eu acho um absurdo essa frase, assim. Foi meio natural essa escolha, sabe? é um resumão, né? É. Porque ele também, ele por ser muito culto, acho que é um lado muito importante que a Tassi fala, ele não é, como é que chama, sectário, mas a solução é essa, ele critica um pouco o radicalismo cego, seja lá de que lado for. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. É um cara Uhum, extremamente que fala muito sobre a não droga, o delírio das coisas reais, tinha essa coisa da lucidez, consciência, consciência. uhum. E a mensagem é muito simples, é uma coisa de amor mesmo. Amar é uma das coisas que me interessa mais do que teorizar, levantar bandeiras apaixonadas e violentas, né? Passou 10 anos e vocês nunca pensaram em mudar o nome da turnê. Segue fazendo sentido, segue atual. Ah, mas esse é o nome do projeto. É É um esse sonho mesmo. hippie, né, amigo? É anos 70, ele veio do momento da contracultura, que eu considero o período, pelo menos que eu tenho notícia, mais inteligente do ser humano na Terra, para mim, é esse momento, é o Flower Power. Eu não faço amor, não faça guerra, faça amor, não faça guerra, enfim. Uhum. É simples, mas ninguém conseguiu, né? Gente, e vocês acham que falta que essa poesia do Belchior que ele escreveu ao longo desses anos 70, nesse período auge da poesia, a gente perdeu um pouco disso? Te parece que a classe artística atual não está conseguindo chegar nesse nível de sensibilidade? Qual que é o nível de nostalgismo de vocês referente à obra de Belchior? Vou deixar a Bur falar um pouco, né? Ah, essa hora você me manifesta, é a hora que eu me manifesto. É, eu não acho isso, não. Eu acho que tem poesia, a poesia dele foi lá e é hoje ainda, né? Ela continuou, e aí se junta com um monte de poesia de hoje também, né? Quantas maneiras de fazer, tem um monte de coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo, né? Coisa que, coisa que antes não chegaria no grande público, chega de uma maneira diferente. Eu não acho que, tipo, era incrível e E não agora é não é mais. mais, sabe? Eu não acho de jeito nenhum, tá? A música brasileira tinha, agora a música brasileira tá cheia de coisa incrível, sabe? Toda hora, coisa incrível de todo lado, coisa muito linda, assim, de ouvir, de ver, de prestar atenção em letra, em arranjo, gente tocando, gente cantando, né? Gente no Mais palco, compositoras mulheres, muitas mais mulheres compositores escrevendo, né? não binários, o trans, e com essa coisa, Sim, porque sim. ele é um heterão tradicional, maravilhoso, poeta sensível, como eu mesmo, mas eu acho que eu tô com a boa também, eu concordo com ela. E Bur, É, fala. tem muita coisa. Toda hora tem coisa, não dá tempo, né? Não dá tempo de ouvir. Você vê, meu Deus, já saiu. Você vê esse mês, saiu tal disco, tal disco, tal disco. Um outro mês mais aí, eu não ouvi ainda. Fora quem nem lança, né? Mas que você consegue ver.
assistir de Hoje perto. está muito mais pulverizado, né? Nessa época, as gravadoras estavam investindo pesado nos artistas, né? Eu posso até dizer porque comecei com a Gangue 90 e ainda peguei esse momento dos anos 80, entrei em 82, 83 na Gangue. Era muito investimento. Você vê as bandas de rock, assim, também nacionais, o investimento que elas tiveram. Hoje em dia é tudo mais pulverizado, né? Não, e o artista tem que fazer a sua própria produção, né? Você tem que ir caçando, mas todo dia eu vejo no meu Instagram uma menina tocando pra caramba, ou cantando uma música linda, só que é mais pulverizado, né? Não fica aqueles nomes, assim, poucos e bons só. É difícil de responder essa pergunta porque mudou a estrutura de produção, né? Muito, né? Eu não E teria feito uma pergunta fácil para vocês, né? Eu tô aqui com um clima pesado, eu realmente quero botar vocês um pouco na fogueira, enfim, também tentar trazer toda a poesia que vocês já mergulharam na obra de Belchior para trazer as perguntas que eu me faço todo dia e tenho certeza que a gente consegue avançar um pouco nelas. Mas, Bur, queria te ouvir um pouquinho mais como a representante nordestina desse trio para falar o quanto que Belchior cantou do Nordeste. Ele cantou o Nordeste, ele cantou o Brasil. Como que tu vê essa relação da obra dele com o território de Sobral do Ceará? Pois é engraçado. Eu acho que ele cantou o Brasil, né? Essa coisa de colocar o Nordeste destacado do resto, separado, né? Ele cantar o Nordeste, né? O Nordeste é tão diferente entre si, assim, não tem um Nordeste, né? São tantos, é tão diferente. Fortaleza de Sobral, de Recife, de Salvador, é tudo tão diferente, né? Acho que a união acaba ficando mais nesse lugar de ser o outro, né? De ser ainda ser tratado como o outro, né? E estava inclusive conversando com um monte de gente que faz música em Sobral, né? Hoje em dia sobre isso, assim. É, porque tem essa coisa, né? Ele representou Sobral, mas eu acho que é isso. Ele cantou o Brasil. Agora é isso. Ele chega com um sotaque, por exemplo, que na época, era mesmo igual eu quando lancei meu disco em 2010, foi uma coisa assim, era o sotaque, era uma coisa que ou causava raiva, ou agonia, ou as pessoas adoravam, era uma coisa, porque tinha, mesmo quem não era do Sudeste, acabava mudando o sotaque para cantar, né? E ele não fez isso, então eu acho que isso já é uma coisa muito forte, né? Ele gravar do jeito que ele cantava, do jeito que ele falava, né? Então acho que ele representava ele, o lugar que ele estava, o Brasil, os lugares por onde ele passou, né? E também o Ceará, né? Mas tudo junto, sabe? Eu não vejo assim, sabe? Tem essa coisa, trouxe para o Brasil, sabe? Como se o Brasil tivesse ali, o Nordeste você vai levar para o Brasil, sendo que o Nordeste é o Brasil, Mas ele fala muito da dureza da vida do migrante, né? E do excluído. sim. Ele fala. Jovem que Sim, desceu do norte para a cidade grande e sim, sim, porque viveu. e é isso, né? Porque tinha e tem ainda que ir, né? Descer e subir, né? E ir para esse centro, né? Mas eu digo nesse sentido dele representar o Nordeste, sabe? Ele representava, claro, coisas do Nordeste, né? De lugares do Nordeste, mas assim, essa coisa dele representar o Nordeste, eu, Não, sei lá, eu acho que ele representa o Brasil, sabe? Sim. sem dúvida. E representa, assim, Representa ele a é música bastante brasileira. urbano. Eu acho que ele é muito urbano também. Ele, sei lá, me parece uma coisa Londres também, uma coisa gringa. Eu não vejo ele. A Bur respondeu super bem. Não tenho o que Não, e eu acho acrescentar. massa isso também, dessa coisa dele trazer, porque eu fiquei falando no meu disco, não estou me comparando com o Belchior, né, isso, gente, mas é porque eu fiquei lembrando disso, né, dessa coisa Nordeste, tipo, hoje ainda se tem essa ideia, eu lembro de eu mentir para você, você chegou, saiu, eu lembro até que saiu no jornal, criada nas rodas de ciranda de Pernambuco, não sei o que, gente, eu adoraria ter sido criada nas rodas tirando de Pernambuco, mas eu não fui. Então, essa coisa como se, eita, chegou em São Paulo e descobriu o rock, sabe? Tipo, tem inferno, um monte de inferno em Sobral, em Fortaleza, em Recife, né? Não é só Claro. o caos, né? Você pode falar sobre o caos, né? Então, fica também muito. Eu acho que ele quebrou muito com essa imagem também, um estereótipo, né? Do que seria essa pessoa nordestina. Sim, dessa dicotomia entre aldeia e centro, né? Como se algumas coisas só podem ser aqui e outras coisas só podem vir de lá.
E aí eu acho que essa última pergunta que eu vou trazer, porque infelizmente nosso tempo está acabando, acho que dialoga um pouquinho sobre isso, mas uma visão um pouco mais macro, que agora em 2026 o brasileiro, ou pelo menos o sudestino brasileiro, descobriu que é latino-americano por conta do efeito do Bad Bunny. É uma brincadeira, mas enfim, de fato, o Bad Bunny, que é esse fenômeno internacional de Porto Rico, está ajudando o brasileiro a entender a nossa relação mais do que, enfim, apenas brasileiro, mas esse território que a gente tem, todas as relações que a gente tem com os outros Acho que a países. Anitta já começou a dar força nesse sentido, hein? Não, não, com certeza. Eu fui aqui um pouco exagerado aqui, né? A minha parte como jornalista sensacionalista aqui. Mas só para reforçar um pouquinho o argumento que Belchior, justamente agora eu devia ter pesquisado o ano que ele lançou apenas um rapaz latino-americano. Talvez vocês possam nos ajudar, me ajudar nesse sentido. Mas ele já provocava esse espírito de latinidade na gente, de olhar pro Brasil além das fronteiras, enfim, 40 anos atrás, pelo Em menos, plena né? ditadura militar. E É, a união da América Latina sempre foi uma temeridade para a direita, né? Para a esses ditadura de dias eu extrema-direita que pensei, tivemos. esses dias eu pensei isso. Quando eu era pequena, a primeira vez que eu ouvi latino-americano foi por causa da música do Belchior, que foi quando abriu essa chavezinha na minha cabeça. Foi por causa dessa música dele, que ninguém ficava falando, né? Tinha o Milton também tinha um pouco, né, essa coisa do latino assim. E foi super importante, aquela palavra que fica na cabeça da gente quando é pequeno, assim, né? Eu acho que deve ter sido final dos anos 70, mas tô juntando também, Coração americano, encontrei um sonho inteiro. Do né? Milton, né? São Estava Vicente, em né? São Vicente. É. Essa aí, não, é. Os Ai, expoentes. Mercedes Sosa. Então, essas Tinha músicas que vão, né, abrindo nossa mente. era uma resistência contra a ditadura militar. Ele é muito um compositor combatente anti-ditadura, né, da época. Muito. Recebi a colinha que foi em 1976, em Olha lá. Alucinação, que ele mandou o rapaz latino-americano. O Bom, Uhum. descasso dele, meu né? Deus, né? Todos são, mas Obras, esse é obras. só obra-prima. Irretocáveis. Gente, o tempo basicamente acabou. Eu só queria pedir um pouquinho para vocês, cada uma falar uma música dele, né? Eu sei que é talvez a pergunta mais difícil que eu fiz até agora da entrevista, mas só para pegar um pouquinho da individualidade de vocês, de como cada uma enxerga o Belchior. Já deu para ver que tem muitos pontos em coincidência, mas queria que cada uma falasse uma. E vou botar a provocação que não vale repetir, né? Ou será que ficou chato da minha parte? Pode repetir. Né? Cada uma vai para um lado, nem precisa pedir. Tá bom, vai então. Eu vou de hora do almoço. Que eu Nossa. gosto que no meio dessa luta toda social dele, nunca deixa o lado humano, psicológico, familiar de lado, entende? É muito forte aquela cena da hora do almoço, assim, é muito teatral. Porque ele tem muito teatro, falo eu que sou mais acho atriz do que cantora, mas enfim, eu gosto muito de Hora do Almoço. Acho um lado dele muito bacana, muito simples. Uma fotografia da família, todo mundo quieto, com medo, regulando as coisas, sem falar a verdade. Acho bom. Tassiana? Hoje, né? Agora, né? À noite pode ser outra, mas agora seria o Divina Comédia Humana. Ah, Ah, bom. pela profundidade mesmo da letra, pelas referências, que tu cita até o Olavo Bilac, né? Orar direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi no entanto. Enquanto houver espaço, tempo, corpo e algum modo de dizer não, eu canto. Aí não tem mais nem o que dizer sobre isso. É lindo. Bur? Ih, você tá sem som, Bur. Bur, tá sem som, tá sem Ah, som eu, aí. eu tirei o microfone porque estava aqui fogos do Brasil, avião, helicóptero, estava um negócio. Mas logo que você falou, eu pensei em fotografia 3x4 e fiquei com ela, que eu acho incrível, que ele vai contando uma história imensa, que é a história dele, né? Então ele vai contando sobre ele, você vai ouvindo aquilo e não acaba nunca. Ele conta uma história que não acaba e ele vai segurando essa tensão na música, assim, na melodia. Eu acho muito, muito incrível. Minha gente, essas foram Tassiana Barros, Buri e Marisa Hort, que estão protagonizando Amar e Mudar as Coisas, essa monumental homenagem ao Belchior, que esse ano completa 10 anos, mas elas já estão, 80 anos, perdão, mas elas já estão há 10 anos na estrada, e quem quiser aproveitar, tem uma sequência de shows que está acontecendo na Caixa Cultural Brasília, começando por hoje, terça, quarta não tem porque é dia de Jogo do Brasil, mas quinta, sexta, sábado, domingo tem opções em dobro para poder assistir, eu tenho certeza que é só o início dessa turnê que está acontecendo
nessa homenagem de 80 anos. Meninas, obrigado por esse tempo, obrigado por essa homenagem, obrigado por essa turnê. Eu tenho certeza que a gente ainda vai voltar a falar sobre tudo isso. Viva Belchior e viva vocês três. Parabéns. Viva! Obrigada, Lucas. Valeu. Gente, 2 sessões por dia tem, em vários dias. Obrigada. Bem, minha Precisava gente, falar obrigada isso. demais. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.